o apoio institucional, Faculdade Monitor, Biro de Visagismo, MBA de Visagismo. Dando sequência à nossa palestra, enquanto ele termina de preparar o seu material, traremos Reginaldo, o Barbeiro Educador, com o tema Público Kids, o público autista infantil. Captação, fidelização, técnicas de atendimento, corte e mimos para os pequenos no público autista, introdução ao universo autista, níveis, graus de autismo, cuidados, técnicas de cortes e de pré-atendimento, atendimento e pós-atendimento, postura, conduta e carinho necessário para os conquistar. Reginaldo, o Barbeiro Educador, é barbeiro educador, responsável pelo projeto social solidário de cortes desde 2014, atendendo em 2 domingos por mês durante todo o ano. Ainda é um hair designer pela Pivot Point Metaman Barber Edition em janeiro de 2017. Também é instrutor técnico pela IBEL Formação, instrutor técnico Master IBEL de Formação, estudante praticante de barbearia, com mais de 50 workshops em seu currículo. Enquanto a nossa equipe de produção termina de colocar os microfones, nós relembramos que você é convidado a acompanhar toda a programação da Hair Brasil 2023 através do nosso portal www.hairbrasil.com.br. Lembrando que a Hair Brasil é uma produção da São Paulo Feiras Comerciais. No palco, Reginaldo, o Barbeiro Educador. Boa tarde. Deixa eu te colocar para você escutar Ok. você mesmo. Senão eu não ouço. Sim, fica tranquilo. Tá perdendo. Certo. Fazendo um teste, todos me ouvem, por gentileza. Você também, maravilha, deixa eu só ajeitar isso. Isso, perfeito. Muito bem, senhoras e senhores. Reginaldo trazendo a temática para vocês. Bom, boa tarde a todos, né? Eu, aqui em Libras, eu desejei boa tarde a todos e eu disse, sejam bem-vindos à palestra. E também eu disse que os sonhos de Deus, os planos de Deus, são maiores que os meus. Vamos lá. A temática que eu vou estar falando hoje é a respeito do público Kids, porque fala-se muito nos dias atuais de inclusão social. Então, o surdo-mudo precisa dessa inclusão social. A criança que tem aquela necessidade especial, que é autista, ela precisa da inclusão social. A criança que tem o síndrome de Down, ela precisa. Como o colega falou anteriormente, a questão do gênero, da opção sexual, da religião, da política, não importa. A gente tem que olhar todos com carinho, com amor. E a nossa profissão trata disso. Porque o que é um barbeiro? É como todos já falaram antes. O barbeiro, ele é psicólogo, ele é psicanalista, ele é conselheiro, ele é ouvido. Às vezes a gente não vai dizer uma palavra, mas a gente ouvir a pessoa, vai dar um desafogo, vai dar um ânimo para aquela pessoa. No meu caso, eu sou evangélico, então cada pessoa que senta na minha cadeira, eu tenho a oportunidade de falar de Deus para essa pessoa, de levar a palavra para ela e tentar ajudá-la. Eu tenho um trabalho social, que a gente atende crianças, orfanatos ou casa de reabilitação, inclusão social novamente. Então, é disso que se trata. E o público Kids nada mais é do que isso. Eu vejo muitos profissionais que, honesta e sinceramente, eu não vejo como bons profissionais, se a pessoa diz, olha, eu não corto cabelo de criança, eu não suporto criança, eu não tenho paciência com criança. Como disse o gaúcho, mas tu já foi criança, tu já foi piá. Como que tu não gosta de criança?
A criança vai crescer, a criança vai ser um adulto, a criança vai casar, vai ter filhos, a criança tem primos, tem sobrinhos, tem irmãos. Uma vez, certa feita, eu trabalhei numa barbearia renomada, mais de 50 anos a barbearia, e um dia eu observei isso e perguntei para um barbeiro em questão, mais de 40 anos de profissão, falei, salvo engano, você não atende criança, cara, é sério, eu nunca vi você atender criança, a barbearia é enorme, tem uma pancada de profissionais, e eu não vejo você atender crianças. O que acontece? Falei, cara, eu não tenho paciência com criança, eu não quero atender criança, eu não atendo, eu já falei que eu não quero, não é para passar para mim. Aí eu disse para ele, mas espera aí, o teu público é um público de meia idade para terceira idade para mais. Ou aposenta, fica calvo, o filho casou, teve neto, mudou-se para outra cidade, o vô acompanhou, você está perdendo seus clientes. A criança você tem para a vida toda e vai te trazer mais uma gama de clientes. Então o público Kids, quando a gente ama a nossa profissão, quando a gente ama a barbearia, assim como eu vi tantos outros colegas que passaram por aqui hoje, fala, olha, eu amo a minha profissão, eu amo ser barbeiro, eu amo tratar da autoestima das pessoas, eu amo ver a pessoa chegar ali às vezes triste, cabisbaixo e sair com o sorrisão largo, que a gente tem esse potencial, se a gente estudar, se a gente pegar ali no visagismo, se a gente pegar nas técnicas para entregar o que o cliente espera, é o que a gente vai conseguir. Então é assim como uma criança. Quantas vezes chega a criança na barbearia e a mãe fala assim, ai moço, vocês cortam cabelo de criança? Aí eu abro um sorriso para ela e falo, a gente corta, a gente ama cortar cabelo de criança. A gente tem lá o baby bank, o puffzinho. A gente tem uma bancada, que às vezes a criança é tão pequenininha que mesmo no puffzinho não dá certo, a gente põe numa banquetinha, tipo aquelas de barzinho de casa. E por último agora eu adquiri aquela mini poltrona, porque tem um cintinho de segurança, tem um suporte para o celular, e é um atrativo a mais para a criança. Então assim, o que a gente tem que fazer? É uma criança que você vai atender, então se atente às necessidades dela. A criança ela é dispersa, a criança é hiperativa, a criança é manhosa. Conquiste ela, mostre que você ama o que você faz, que você vai ter todo o carinho do mundo. Eu não posso pegar, como se aqui fosse a cabeça de uma criança, eu não posso pegar e fazer assim. Bravo, entendeu? Muitas pessoas fazem isso, eu não vou dizer profissionais, pessoas que cortam o cabelo, muitas vezes aperta a criança, esfrega a máquina com raiva porque a criança está fazendo birra, ou o pai chega e bate na criança e o barbeiro estimula. Não, dá mais um que não acontece. Não é assim, gente. Lá na minha barbearia, como que a gente faz? Trabalha eu, mais 3 profissionais, os 3 foram meus alunos, todos atendem crianças. Todos. Todos têm o mesmo carinho, o mesmo capricho. Então, por exemplo, essa máquina todo mundo conhece, desde a época dos primórdios lá. Mas para corte infantil, para acabamento, é uma maravilha, ela não vai machucar, ela não vai deixar vermelhidão, ela não vai minar sangue, ela não vai assustar a criança com barulho, nem parece que está ligada. A gente tem hoje em dia equipamento muito top, muitas máquinas com o gap ali no zero, né, no talo, mas para uma criança não serve. Você atende criança, então se adapte à criança. Eu tenho lá a minha Panasonic, eu tenho uma maquininha da Mega que é muito boa para corte infantil, eu tenho outra maquininha lá que é da Galettes, que é uma imitação da Babyliss, é parecida com a Babyliss, ela é muito boa, ela é muito silenciosa, porque o que às vezes assusta muito a criança é o quê? É o barulho. Ah, eu tenho o Babyliss de corte, é excelente, mas liga ela para você ver. Às vezes até o adulto toma um susto, porque ela é um tratorzão. Liga uma Senior na orelha de uma criança. É muito potente, então a gente tem que se atentar a esses detalhes. Então, recentemente eu adquiri essa daqui para corte infantil, porque ela não tem quase ruído, o gap dela não é muito rente, ela não machuca, até mesmo se você passar na barba, se ela não puxa, ela é excelente. E se é uma criança que é um pouco mais desconfiada, como disse o gaúcho, tu esconde na palma da mão, o piá não vai nem ver, tá aqui, ó, escondidinho. Então, mas a gente tem que fazer o quê? Ah, mas o menino é esperto. Cara, usa de estratégia, tem 1001 estratégias. Se você ama o que você faz, não importa o que você vai ter que fazer para se sobressair. No nosso caso, às vezes eu peço para alguém ligar um secador lá na outra bancada, a criança vira, eu passo a maquininha aqui.
Aí daqui um pouco a criança já fica meio arisca, aí vem alguém, brinca com a criança, coloca um celularzinho ali num desenho, ela interte um pouquinho, eu passo do outro lado. Agora, você percebeu, essa criança não tem como, você não vai usar máquina nela, não dá jeito. Use uma tesoura. Você vai usar, na questão de máquina, eu adquiri essa máquina tem uns 6 meses, cara, para corte infantil até agora, só Panasonic digital. E ela, porque ela não faz ruído, ela é muito tranquila para você fazer o movimento C-Motion excelente. Os pentinhos dela são uma beleza, os da UOL também encaixam nela. E te facilita muito, entendeu? Facilita demais. Então, mas tá, eu tenho tudo isso, mas tudo isso não resolve, que a criança não deixa eu usar a máquina. O que eu vou fazer? Vou usar tesoura, porque a tesoura não tem o ruído do motorzinho. Às vezes a criança está distraída e você pega, mexe e outra. Igual foi falado que a gente não tem que estudar, a gente não tem que se qualificar, se capacitar. Então busque. Eu aprendi a cortar pegando mecha a mecha de cima para baixo. A criança sente uma sensação que você está dominando, que você está controlando, forçando. Então aprenda a cortar palma com palma. Pegue a mecha aqui, ó. Eu vou cortar cabelo de criança. Tenha uma tesourinha menor. Tenha uma tesoura de ponta arredondada para não acontecer de machucar. Tenha uma tesoura mediana para se você precisar fazer um pente corrido, que às vezes você vai ter que ser só na tesoura mesmo, e no pente corrido você consegue ganhar tempo, agilidade. Então tenha uma tesoura média, tenha tesouras boas, conheça o seu público. A criança, eu não vou poder usar uma tesoura, se é uma criança um pouco mais, que tem mais dificuldade, eu não vou poder pegar uma tesoura fio misto. Por quê? Tem que ser uma fio laser. A fio laser ela vai deslizar, né? Se eu pegar uma fio misto, uma lâmina trava o fio e a outra, na hora de deslizar, puxa. Então a criança vai chorar, vai falar que está doendo, que está puxando. E aí muitas vezes o pai pode achar o quê? O cara está fazendo na maldade, pegou uma tesoura cega, o cara não tem paciência. Então a gente tem que se atentar a cada mínimo detalhe. E a gente tem que transmitir isso. Os pais têm que ver no nosso olhar, o olhar de amor mesmo, de carinho, de paixão pelo que a gente faz e pelo filho dele como se fosse nosso. Ele tem que entender que a gente tem um capricho, um carinho tão grande que o cara fala assim, olha, eu vou indicar para o meu vizinho, vou indicar para o meu sobrinho, eu vou indicar para o meu amigo, porque aqui é tratado com carinho de verdade. Na cidade de onde eu vim, tem salão exclusivo infantil. Então eles têm um público bacana. Só que mesmo assim, tem crianças que não dão certo e eles acabam indo lá para a barbearia nossa. Então a gente já virou, de certa forma, uma referência em corte infantil. E de 5 anos para cá, surgiu por acaso um cliente autista e eu comecei a atender, eu era colaborador em uma barbearia e eu comecei a atender por acaso, porque o proprietário que atendia viajou e eu acabei atendendo, que eu já atendi o irmão maior dele, e eu atendo ele até hoje. Hoje ele tem 14 anos. Aí entra a questão do autismo. Eu tenho cliente autista. Tá, o que é autista? Eu não sei, acho que é um menino inquieto, um menino não sei. Cara, busque saber. Quando eu comecei a atender esse menino, ele tinha 10 anos, hoje ele tem 14 para 15. Eu fui assistir série sobre autismo. Eu assisti The Good Doctor, eu assisti Atypical, eu assisti o filme do Sean, alguma coisa, que é ele com a filhinha dele, que querem tirar a guarda. Então, tipo assim, procure entender o universo deles. Quais que são as necessidades deles? O que você pode fazer para essa criança chegando ali sentir que ela está em casa? Por exemplo, independente se a criança tem autismo, tem Down, qualquer outro tipo de necessidade, se é imperativo, se tem TDAH, déficit de atenção, não importa. É uma criança, entenda como ela é. Tem criança que é atirada. Chega, senta aqui, tio, corta meu cabelo aí. Eu quero ficar o mais lindão aqui hoje. E pronto, tem gente que é assim. Mas tem gente que não, tem criança que não. Então a gente tem que conhecer, cada um tem que saber como que é e se adequar. Por exemplo, quando eu percebo que a criança tem uma certa dificuldade, eu já converso com o pai. Eu falo, quando você trazer o irmão mais velho para cortar, traz ele junto, deixa ele brincar. Aí o pai fala, cara, mas ele vai pôr fogo na barbearia. Eu falo, não tem problema, deixa ele ficar à vontade. Eu quero brincar com ele. Meus barbeiros, minha funcionária vai brincar com ele. Ele vai ficar solto, tem um gatinho aqui, se ele gosta, ele vai interter.
Se ele quiser pegar uma máscara que tem na parede lá de decoração, pega. No final do corte do irmão ou do senhor, eu vou dar um pirulitinho para ele, que ele vai querer voltar. Tem um menino que tem autismo, que eu atendi ele até o ano passado, eu acho. E eu atendi ele desde os 2 aninhos. Cara, ele chegava lá, era uma dificuldade para cortar. E aí eu já atendia o pai. E aí o pai só levava ele no dia do corte. Aí eu falei pro pai, começa a trazer ele antes, o dia que ele não vai cortar, traz ele no dia do corte. E olha, não se incomode se eu começar a bagunçar com ele. Porque eu quero que ele me veja como um amigo, não como um inimigo. E aí o que eu fazia? Eu colocava a capinha do Batman nele. Estratégia, cria estratégia. Eu colocava a capinha do Batman nele. Aí ele gostava, adorava o Batman. Aí eu começava a cortar o cabelinho dele, aí daqui um pouquinho ele já queria descer, ele já queria beber água, queria dispersar. Aí eu falava assim para ele, peraí, você não é o Batman? Então peraí, vamos fazer igual lá no gibi, igual no desenho animado. Aí eu colocava ele sentado no mocho, tem as rodinhas, igual o rapaz está sentado aqui, segurava, falava para ele sentar de frente para o encosto do mocho, igual no cavalinho, ele abraçava, eu segurava ele, e eu saía desse jeito, dentro da barbearia, brincando, fazendo farra com ele. Aí de repente eu parava, aí ele, mas, falava, ah, não, a gente tem que terminar lá primeiro. Vamos terminar, depois a gente brinca? Tá bom. Eu cortava o cabelo do menino que ninguém cortava. Eu fazia o pezinho do cabelo, o perfilzinho que ninguém fazia. Vai ter situações que você não vai conseguir entregar o que você se propôs, principalmente quando o público for autista. Tem o nível leve, tem o nível médio e tem o alto. Quando é do alto, muitas vezes não dá para fazer o perfil, não dá para fazer o acabamento, muitas vezes não dá para finalizar com a escovação, pomadinha não dá, levantar um topete, não dá para fazer um risquinho, que é grau mais grave. Eu tenho 2 clientes. Teve um que eu tive que cortar uma vez dele dormindo, e eu consegui fazer o perfilzinho dele dormindo no colo da mãe. Cara, pensa na emoção da mãe. A mãe encheu os olhos, assim, ó, escorreu. Não tem como você não se emocionar e se você ama o que você faz, não aumentar o seu amor pela profissão. A mãe olhou para mim e falou assim, olha, meu filho tem 5 anos. Nunca aconteceu isso na vida. Ele acordado, ele dormir, nunca foi feito o pezinho, o perfil do cabelo dele. Mas por quê? Porque eu me preocupo em ter um equipamento adequado para ele. Porque eu sei que se o barulho pode incomodar, eu falo para a mãe, põe um algodãozinho no ouvido, põe um foninho de ouvido com a musiquinha de ninar, crie alternativas. Não faça como a maioria que fica focado na dificuldade, no problema. Foque em solução, busque solução. Você vai ter o seu diferencial. Então é o que a gente busca fazer lá na Quarteto Barbearia, que é a minha barbearia. Então, por exemplo, eu fui estudar, assistindo séries, assistindo filmes, eu fui buscar literatura. Tem pais de clientes meus que são autistas, que levam eles na mesma sala. Um começou a indicar para o outro. Tem a Heleninha, é da nossa igreja, inclusive, ela chegou a primeira vez na barbearia para cortar o cabelo com a minha esposa. A minha esposa ia cortar o cabelo dela. E aí, de repente, ela chegou, eu interagi com ela, eu conversei com ela e pedi um abraço. Ela me deu um abraço e ela subiu na minha cadeira. Ela ficou em pé na minha cadeira e pediu para eu cortar o cabelo dela. Pela iniciativa que eu tive de receber ela bem, de pedir um abraço, de chamar ela de lindona, ela me deu o abraço, ela sorriu, ela ficou em pé, ela não sentou, ela ficou em pé. E falou assim, eu quero que você corte meu cabelo. E eu corto o cabelo dela sempre que preciso. Então, assim, tenha empatia, seja solidário, seja amoroso. Veja a criança que é filho de um cliente como se fosse o teu filho, como se fosse o teu irmão mais novo. Porque qual vai ser o seu legado dia de amanhã? Ah, é o cara que puxava o biquinho do cabelo da criança? É o cara que beliscava a orelha sem o pai perceber? É o cara que batia a maquininha na hora do acabamento para dar uma beliscadinha? Não, você tem que ser aquela pessoa que todo mundo te indica, fala bem, fala com orgulho, de boca cheia. Te indica para as pessoas e fica feliz. Por exemplo, eu posso trabalhar, igual eu já trabalhei, de coletinho, de gravata, de manga comprida. Nessa época, eu ainda não tinha o autista. Mas se eu tivesse, eu percebesse que ele podia juntar na minha gravata, eu tiraria, eu ia tirar, entendeu? Eu ia pegar e falar assim, ó, isso daqui vai me atrapalhar. Essa gravata
ela não vai deixar eu atender essa criança. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a gravata. Ah, mas vai ficar fora do padrão. Depois eu coloco, não tem problema nenhum. O importante é o seu cliente, é as pessoas que estão observando, entender o que você está fazendo. Eu já cortei cabelo de criança, da criança não querer cortar e já ter começado, já está com uma avenida na lateral do cabelo. E o que aconteceu? A criança não queria cortar. Eu já tinha dado a primeira passada na lateral. A criança deitou no chão, pegou um brinquedinho de montar e começou a montar. Eu ajoelhei, conversava com a criança intertia, eu passava, igual o rapaz falou, com suavidade. Eu chegava na criança e fazia isso daqui, ó. Alavanquinha toda para baixo, porque se eu fizer assim, a dificuldade de tirar uma marcação é maior. Então você tem que ter tudo em mente. Você não faz uma leitura do corte quando chega um cliente, a criança é muito mais, o grau é a mais. Então eu chegava aqui, ó, passava de levinho, com o pente maior, porque qualquer coisa tem mais um, mais dois, tem o 4, o 3, o 2 para eu tentar corrigir. Tem a tesoura, entendeu? Então assim, eu já cortei cabelo ajoelhado, já cortei cabelo deitado do lado da criança. Às vezes a criança não quer sentar no puff de jeito nenhum, fica com medo de cair. Aí a criança senta. Por mais que eu use o hidráulico, que eu suba no último, a criança vai ficar muito baixinha para mim. Então na hora de eu fazer um pente corrido, na hora de eu fazer o perfil, o pessoal já acostumou. No começo o pessoal estranhava, hoje não. Eu ajoelho aqui, ó. Eu pego a minha maquininha e vou fazer o perfilzinho, eu vou fazer o pente corrido, porque a minha coluna tá reta, eu tô de frente, tô na posição ergonômica, então não é só preocupação com a criança, é contigo. É igual quando a gente vai fazer uma ação social. Vamos supor que você vai cortar num lar de crianças. Lá não vai ter uma cadeira de barbeiro, lá não vai ter o espelho para você olhar, lá não vai ter bancada para você. Às vezes a iluminação não vai te ajudar em nada. Tudo isso que é dificuldade, que a maioria fala, eu não vou não, porque, cara, a cadeira não gira, a cadeira não sobe, eu não tenho espelho para eu olhar, eu não posso passar pomada, não dá para usar o secador. Não, pense ao contrário. Falei, eu vou dar o meu melhor, eu vou me dedicar, vou fazer o máximo para contagiar outras pessoas a fazer o mesmo. Para se eu conseguir fazer um corte de excelência com toda essa dificuldade, e quando eu vim para dentro da barbearia, que eu tenho o meu carrinho auxiliar, que eu tenho todos os meus acessórios, os melhores equipamentos, que eu tenho a melhor cadeira, que eu tenho a bancada, que eu tenho uma pessoa para auxiliar, que eu tenho um colaborador para ajudar a entreter a criança. Então, assim, se você ama o que você faz, faça de coração e mostre isso. Transborde o amor que você tem pela sua profissão. Por exemplo, ó, quando eu vou atender criança, se eu percebo que a criança tem a pele mais sensível, eu vou lá, eu borrifo o talquinho, eu coloco a gola higiênica antes. Aí tem casos e casos, tem criança que não deixa por não deixa por a capa. Eu bato o talquinho sem dó, à vontade, bastante talquinho. Passei a maquininha, já passo o espanador. Se é uma criança que ela é muito assim, inquieta, eu já peço para alguém. Às vezes a própria mãe. Eu falo, ó, passa a escovinha de neném que não incomoda. Às vezes pode ser que o espanador que a gente está usando, para a criança, não é agradável. Aqui já é próprio para o neném. A criança deixa passar o espanador, ou não se importa do barulhinho do secador. Dá escovinha para ela brincar, é algo que ela está familiarizada. Então, assim, busca as alternativas. Eu vou cortar cabelo de criança, eu jamais uso um pente desse daqui, ó. É mínimos detalhes que fazem diferença. Reginaldo, por que você não usa esse pente? Porque esse pente, ele é muito fininho. Se você, na hora de soltar aqui, ele pegar na orelha, vai incomodar, vai ficar vermelho, vai doer. Então esse ele é mais espaçado, ele é mais firme, ele é arredondado na ponta dos dentinhos, das cerdas. Então ele não vai agredir a criança, vai ficar mais confortável para a criança e para você. Se o pente é esse menor, você tem que cortar rápido na tesoura. Porque você fala assim, poxa, se eu demorar não deixa cortar, não vai ter qualidade, vou ter que acelerar. Esse pentinho fininho, somado ao cabelo úmido, que você tem que umedecer para ter uma qualidade no corte. Se você deixa o cabelo seco, ainda mais infantil, que ele é fino,
ele vai dar ondulação, vai dar diferença no comprimento quando esse cabelo for seco. Então, não dá para usar esse pente. Outra coisa, foque sempre no bem-estar da criança, do seu cliente, dos pais, dos avós que estão ali preocupados se vai te dar trabalho, se vai deixar eles pensam que vai deixar eles envergonhados. Volta e meia, o que acontece comigo na barbearia? Eu estou cortando de uma criança e aí, de repente, eu estou para finalizar. Quando eu vou fazer isso daqui, a criança não deixa. Aí eu vou aqui, a hora que eu vou bater tesoura, a criança faz um movimento que eu percebo que a tesoura vai pegar nela. Eu coloco a minha mão, é por isso que está cortado. Então, quando está para cicatrizar, acaba que eu bato novamente e sangra novamente. Eu vou lá, enrolo um band-aid, se necessário eu coloco uma luvinha e continuo o corte. Então, a gente tem que estar atento a cada detalhe. E toda a equipe, quando a gente trabalha com corte infantil, tem que ter essa percepção. Cada um da equipe tem que perceber. Às vezes a criança falou assim, eu estou com sede, porque ela está querendo uma válvula de escape, uma fuga. Outra pessoa da equipe já vai lá, pega um copinho de água e já traz. Mas é pequenininho. Traz água natural, mistura a água. Então, tipo assim, tem que estar todo mundo em sintonia. Por isso que quando a gente trabalha em equipe, tem que ter padrão. Porque se não tiver padrão, as coisas não funcionam alinhado. Então, tudo isso que eu venho desenvolvendo, que eu venho aprendendo, eu devo a muitos mestres que eu tive. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu faço questão de citar cada um. A Dora Marie, que o filho dela cometeu suicídio e ela fechou a escola dela. Ela tinha mais de 30 anos no mercado. O professor Adilson de Birigui, o seu Ataíde, que participou de tantas Hair Brasil, que ganhou tantos prêmios de competição, ele era de São José do Rio Preto, ele era uma lenda, ele era um mito no mundo da beleza. E ele faleceu ano passado. Então, assim, eu adquiri técnicas com essas pessoas que eu não posso deixar de citar e de demonstrar o amor que eu adquiri pela barbearia através deles. Assim também como quando eu fiz curso com o Júnior Barbosa, que está aqui prestigiando hoje, assim como hoje eu vi aqui o Vitor Canavarro, o Alex da Barbearia Retrô, o nosso amigo Gaúcho que terminou a palestra agora há pouco, quando eu vi você, quando eu vi o outro rapaz do visagismo falando, cara, não tem como você estar numa profissão que você diz que você ama, que você diz que tem paixão pelo que você faz, você não se envolver, você não pegar pessoas como referência. Você não falar, cara, é isso que eu quero para minha vida. É lá que eu vou chegar, não tem limite. Eu vou quebrar todos os limites. Eu vou superar todas as barreiras. Então a gente tem que correr atrás. Para finalizar, eu só quero dar um depoimento que o ano que vem eu faço 10 anos de profissão. Sou instrutor, vai fazer 9 que eu sou instrutor. E eu nunca tinha vindo a uma Hair Brasil. Sempre foi um sonho meu, participar de uma Hair Brasil, participar de uma Beauty Fair e de um Barber Week. É a primeira oportunidade que eu estou tendo. Eu sempre me imaginei vindo em caravana para estar aqui. E eu recebi essa oportunidade, por isso que eu interpretei em sinais que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Que eu nunca imaginei isso para mim. Então é gratidão, gratidão e gratidão. Gratidão ao Robson Trindade, que fez o convite. Gratidão a cada um dos meus mestres que me transmitiram, compartilharam o conhecimento. E gratidão à minha esposa que está aqui, que aonde eu vou ela me acompanha, eu vou a curso, ela me acompanha, eu tive a oportunidade de receber premiação, ela me acompanhou. 15 dias atrás nós viajamos 1.600 quilômetros em 2 dias para fazer curso e ela me acompanhou. Então isso é para poucos, então eu só tenho que agradecer e que seja a primeira de muitas, se Deus quisesse. Assim espero.